Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria. E hoje estou aqui para bater um papo com vocês sobre como nós diferenciamos, afinal de contas, um assistente de um analista. E a dica que eu vou passar para vocês se aplica também se nós pensarmos em como diferenciar um auxiliar de um assistente, um coordenador de um gerente, um supervisor de um coordenador, enfim, para nós diferenciarmos diferentes cargos que atuam em patamares de complexidade diferentes. Mas antes, não se esquece, dá aquele tapa maneiro no like aí, se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe, porque isso nos ajuda a ganhar relevância e levar esse conhecimento para muitos outros profissionais que, como você, estão à procura de crescimento e de desenvolvimento. E se você gosta dos nossos conteúdos, nos siga nas redes sociais, nos acompanhe, acesse o nosso site, se inscreva na nossa newsletter, porque nós temos muito material gratuito de qualidade à sua disposição. Diferenciar um cargo entre assistência ou análise, assistente ou analista, é muito importante porque essa classificação cria uma série de desdobramentos no processo de gestão de pessoas. Ora, se eu sou assistente ou se eu estou criando um cargo de assistente, evidentemente, o padrão salarial será menor do que o de um analista. Da mesma forma, o perfil profissional também vai mudar. Quando nós iniciarmos um processo seletivo, por exemplo, para captar profissionais, faz toda a diferença saber se eu estou precisando de um assistente ou de um analista, porque a proficiência comportamental vai mudar. Essa expressão que para alguns profissionais de RH ainda é um pouco nebulosa, mas que ela é totalmente relevante para quem atua na área de cargos e salários. Porque a proficiência nos mostra qual é o nível de desenvoltura dos profissionais. Então, quando eu penso em alguns fatores transversais, algumas competências transversais, a proficiência muda. Peraí, Ivan, o que é competência ou fator transversal? Vem comigo que eu vou te explicar. Quando nós estamos desenhando cargos, evidentemente que cada profissional tem um perfil específico, tem um conjunto de requisitos específicos, papéis, responsabilidades. Por exemplo, um analista da área financeira é diferente de um analista da área de marketing, ou de um analista contábil, ou de um analista de compras. Cada um desses profissionais tem papéis e responsabilidades bem específicos, eles atuam em processos organizacionais diferentes. Mas existem alguns fatores, algumas características que são comuns a todos os profissionais. Olha só, se eu te disser, por exemplo, a capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de comunicação, essas características, elas não são apenas de um analista de compras ou de um analista de marketing. Essas características são transversais, ou seja, são válidas, são necessárias para todos os cargos, para todas as posições, independente do cluster do organograma que eu estou avaliando. Então, se elas são transversais, nós podemos utilizá-las para construir grandes patamares de atuação. Olha só que interessante, agora a coisa começa a ficar um pouco mais técnica. Porque quando eu digo, por exemplo, capacidade de comunicação, é diferente dizer comunicação para o estagiário, para o auxiliar, para o assistente ou para o diretor. Todos esses cargos têm capacidade de comunicação, precisam ter minimamente uma capacidade de comunicação. Mas é a proficiência do profissional que ocupa aquela posição que vai mudar. Então, quando eu falo comunicação, para um auxiliar, por exemplo, eu estou pensando no seguinte: esse profissional tem que ter capacidade de se comunicar com os seus pares imediatos, ele vai transmitir informações um pouco mais simples, mais elementares, porque o perfil das atividades é ainda um pouco mais de nível iniciante. Agora, quando eu falo num profissional mais avançado, um gerente, por exemplo, um especialista, esse profissional ou essa profissional precisa ter uma capacidade de comunicação mais desenvolta, ou seja, ela vai ter que transmitir informações mais complexas para diferentes equipes multidisciplinares, ou seja, capacidade de adaptação e de linguagem, de comunicação, de transmissão de informações é mais sofisticada. Então, comunicação, por exemplo, é um fator de complexidade ou é uma característica transversal de todas as posições dentro da empresa. Só que aí nós transportamos isso então para o tema desse vídeo. Porque quando eu penso não apenas em comunicação, mas eu penso também
em outras características comportamentais, como por exemplo, a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade abstrata de analisar e entender dados, entre outros, quando eu vou juntando vários fatores, eu vou criando patamares de atuação. Como assim? Um patamar de atuação é um grande bloco onde eu tenho essas características transversais bem estruturadas. Então é mais ou menos o seguinte, olha, quem está no bloco de nível 3, vamos imaginar que as pessoas estão ali subindo uma escada. Quando eu chego no terceiro degrau, naquele nível, naquele patamar, quando eu penso em capacidade de comunicação, por exemplo, essa capacidade ela conversa com o trabalho em equipe e outros fatores, de modo que as coisas fazem sentido, né? Eu não vou ter algo desbalanceado, ou seja, bom, para a comunicação, a exigência é bem pouquinha, é bem baixa, mas quando eu falo em trabalho em equipe, ela é lá em cima. Isso começa a não fazer sentido. Então, quando nós construímos esses patamares, nós temos um elemento de ligação entre todos aqueles cargos de analista. Então, quando eu digo, olha, analista, né, quando eu penso numa categoria, numa classe de analistas, vejam, o analista de compras, o analista de marketing, o analista contábil, o analista financeiro, o analista jurídico, todos esses profissionais que têm papéis e responsabilidades específicos têm também algumas características comuns que criam uma classe. Então, quando eu falo analista, independente da área ou especialidade de atuação, o profissional de nível analista, ele tem um certo nível de comunicação, uma capacidade de trabalho em equipe, uma capacidade de análise e entendimento de situações problema, uma capacidade de resiliência. Então essas capacidades são comuns a todos os analistas e isso vai caracterizar a classe analista. Então quando nós estamos perguntando qual é a diferença entre um analista e um assistente, a diferença vem do conjunto de características comuns àquela classe. Então a classe dos analistas, ela pressupõe um nível de atuação profissional onde eu tenho um conjunto determinado de características e capacidades comuns a todos esses analistas, faz com que sejam profissionais com capacidade de comunicação avançada, entendimento de dados e abstração das informações de forma interessante, capacidade de estruturação e análise crítica de planos de trabalho e projetos, resiliência a situações estressantes continuadas. Então, isso caracteriza um analista, independente da área onde ele esteja atuando. Já o assistente, eu vou ter essas mesmas características, mas dosadas num nível um pouco menor. Então, a proficiência comportamental vai ser um pouco mais baixa. E isso nos ajuda a projetar cargos melhores e entender que tipo de profissional, que desenvoltura que eu estarei procurando. Isso também é muito importante para que eu não tenha diferentes cargos de analista, por exemplo, dentro da mesma empresa, de forma desbalanceada. Ou seja, num departamento, o analista contábil tem um nível de exigência muito alto e no outro, o analista de compras, por exemplo, tem pouca proficiência. Os cargos estão mal projetados, porque as pessoas se enxergam como analistas. Então, elas têm uma expectativa, né? Elas têm esse olhar de que as coisas façam sentido, né? Um bom plano de cargos, ele constrói sentidos. Nós fazemos as coisas terem sentido, parecerem que estão realmente de uma forma adequada, alinhada, organizada, para que as pessoas tenham uma boa dinâmica de trabalho. E essa lógica que eu comentei vai valer também para quando nós comparamos gerente, coordenador, supervisor. Esses patamares também têm que estar muito bem caracterizados. Onde nós vamos resolver isso? Através do plano de cargos e salários, quando ele tem uma arquitetura de cargos. Plano de cargos e salários por si só não resolve o problema. Eu preciso desenvolver a arquitetura. Se você está afim de aprender a fazer arquitetura para valer, procure pelo curso Plano de Cargos e Salários da Perfix. No nosso material, nós estruturamos diversas videoaulas onde você pode se aprofundar sobre esse tema, ganhar proficiência nesse conteúdo e estruturar um plano de cargos e salários altamente profissional. Então, nos siga, nos acompanhe e procure pelos nossos conteúdos. Um abraço e até o próximo.